Pronto. Então, continuando as aulas de oratória, vamos lá, né? Vamos começar pelas algumas equações que eu preciso mostrar para vocês. Aqui a gente já estudou, são os conceitos fundamentais, período, frequência, pulso. Estudamos a evolução, a propagação do pulso numa corda. Estudamos a propagação das ondas mecânicas e eletromagnéticas. Já já a gente vai voltar para o experimento lá. Em relação à natureza, as ondas podem ser eletromagnéticas ou mecânicas. A diferença se dá porque nas ondas mecânicas é necessário um meio material. Ou seja, a gente viu que isso, as ondas se propagando na água e no ar, como também numa corda. E as ondas eletromagnética não necessita de meio material para se propagar. E aí você lembra da luz solar. Pronto. Então, a diferença quanto à natureza é essa, que uma necessita de meio material, ou seja, uma onda mecânica, e a onda eletromagnética não precisa de meio para se propagar. Aí você pergunta para mim, professor, quer dizer que o meio não influencia na onda eletromagnética? Influencia, certo? A velocidade de propagação de onda eletromagnética muda de acordo com o meio. Muda pouco, mas muda. Tá? A gente vai chegar um pouco mais na frente nisso aí. Então, em relação à direção de propagação, a onda pode ser unidimensional, ou seja, se propaga em apenas uma direção. Bidimensional, se propagar num plano, ou seja, em duas dimensões. Aí a gente viu lá um exemplo da água, a onda se propaga na água, e uma onda tridimensional, uma onda sonora, que se propaga em todas as direções. Ou seja, exemplo, onda sonora. Onda tridimensional lembra sempre o paredão. Lembra de você falando. Lembra de qualquer instrumento musical que emite uma onda sonora. Tá? Porque a onda sonora é a onda tridimensional. Por que é tridimensional? Porque quem está ao redor dela, todas as direções, ouve a onda sonora. Se ouve, é porque há propagação, tá? Dessa onda sonora em todas as dimensões. Quanto à propagação, quanto à direção de propagação, temos três classificações, e quanto à natureza, temos duas classificações. Tá? E aí vem quanto à vibração, mais uma classificação da onda. Então, a onda pode ser onda transversal. Aí a gente viu lá que a onda que se propaga numa corda ela é transversal. Por quê? Porque o sentido de vibração das partículas, como está aqui descrito, é perpendicular ao sentido de propagação da onda, como está aqui mostrado. Uma onda dita longitudinal tem o sentido de vibração e o sentido de propagação da onda paralelos, ou seja, é o mesmo sentido. Exemplo disso, ondas sonoras, a gente viu lá que a onda sonora se propaga dessa forma. Logo, é uma onda longitudinal. Exemplo de onda transversal é a onda em uma corda. Tá? E a onda mista aqui a gente disse que é a onda do mar. Porque a onda do mar tem tanto propagação, tem tanto vibração de partículas para cima e para baixo, como para frente e para trás. Tá? Ou no sentido da propagação da onda. Velocidade de propagação da onda, a gente também estudou. E a velocidade de propagação da onda numa corda, isso aqui é um exemplo de como é que eu encontro a velocidade de propagação numa corda. Ou seja, ela depende da força e do tamanho da corda e da massa da corda. Tá? Então, você quiser analisar a propagação da onda em uma corda, você precisa saber a força que foi aplicada para ver aquela perturbação na corda, para gerar a onda, e também precisa ver a relação da massa com o seu tamanho. Ou seja, enquanto maior a massa, porque se você notou, essa razão aqui, eu posso colocar ela aqui embaixo. Tá?
Se eu colocar essa razão aqui embaixo, divisão de fração, o F fica em cima, o L sobe. Então, vai ficar F vezes o tamanho da corda dividido pela massa. Ou seja, a massa é inversamente proporcional à velocidade. Ou seja, enquanto mais grossa a corda, menor a velocidade de propagação. Tá? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Só para mostrar o que eu disse agora, eu vou colocar aqui, tá? Essa equação aqui vai ficar desse jeito. Velocidade de propagação é igual. Vou abrir o parênteses para botar colocar a raiz quadrada, tá? Vai ficar força aplicada na corda para gerar a onda, vezes o tamanho da corda, dividido pela massa da corda, isso elevado a meio, porque é a raiz quadrada. Tá? Então, como são grandezas, a velocidade de propagação e a massa da corda são grandezas inversamente proporcionais, significa dizer que quanto mais grossa a corda, menor a velocidade de propagação da onda. Tá? E isso aplicando a mesma força e a corda tendo o mesmo tamanho, claro. Certo? Aí a gente estudou isso, a gente viu isso numa corda, aí a gente, ondas periódicas, ondas periódicas, ou seja, tem um período, ou seja, o período se repete. A gente também estudou isso. Viu que o comprimento de onda, de uma onda, sempre você olha as cristas ou os vales, tá? Consecutivos, é dado o comprimento de onda, a amplitude está caracterizada aqui, e o período é o tempo que leva para a onda começar a se repetir. Tá? E a gente estudou isso aí também. Aí chegou na equação da ondulatória, fundamental da ondulatória, essa daqui, velocidade de propagação, comprimento de onda vezes a frequência. Tá? E aí, a partir daqui, todos os nossos exercícios foram relacionados a esses conteúdos que eu acabei de dar uma lembrada, né? Dar uma lembrada. Então, vamos agora partir para o restante das coisas. A partir daqui, das ondas eletromagnéticas, vamos estudar algumas coisas sobre ondas eletromagnéticas, tá? Luz azul, cadê? Está em frente a uma tela. Por que a luz computador? Tá aqui. Luz azul, certo. Eu não tudo bem. Então, ondas eletromagnéticas, essa onda que nós. Deixa eu ver quem mais entrou. Aqui. Essa onda que nós estamos acostumados a ver, que é gerado pelas lâmpadas em geral, é decomposta em um campo elétrico e um campo magnético. Tá? Então, isso que a gente chama de luz, que a gente conhece diariamente como luz, é uma onda eletromagnética, ou seja, é uma onda composta por dois campos, um elétrico e um magnético. Por quê? Porque a luz é formada dessa forma. Tá? Ela tem a composição de um campo elétrico e um campo magnético. Ou seja, como é que essa onda surge? Como é que essa onda surge? Como é que esse campo elétrico surge? Aí a gente viu lá o nosso experimento, que a onda surge quando o campo elétrico é perturbado. Da mesma forma do experimento que a gente viu lá com a água, que a gente vai voltar já já para ele. Quando o pingo de água cai no espelho d'água, no tanque cheio d'água, aquele pingo perturba o espelho d'água, gerando a onda. E esse pingo seria o que numa onda eletromagnética? Seria o quê? Pode repetir a pergunta, Márcio? A pergunta? Sim. Esse pingo de água, sim, exato. O pingo de água não perturba o meio que é a água? O que seria análogo a esse pingo de água? O que é que causa a onda em uma onda eletromagnética? O que é que faz com que uma onda eletromagnética surja?
Quem é? Na água, na onda mecânica, a gente viu que é o pingo de água que perturba o meio. Da mesma forma, lá na onda sonora. Quem perturba o meio é aquela películazinha amarela, aquela membranazinha amarela do tweet. Na onda eletromagnética, quem é como é que faz o campo elétrico aparecer? Sim, quem é que faz a oscilação? Quem é que, certo, quem é que oscila? O campo elétrico oscila? Por que o campo elétrico oscila? Porque se o campo elétrico oscilar, não é a frequência não. Porque o campo elétrico oscila. O que é que faz o campo elétrico oscilar? É a mesma pergunta se eu fizesse assim. O que é que faz o espelho d'água oscilar? Aparecer a onda. Quem é que gera a onda no espelho d'água? Quem é que gera a onda lá no espelho d'água? Naquele Não é a experimento que a gente luz, estava não, fazendo, não sei o Márcio? quê. Não, a luz é a composição do campo elétrico e magnético, o pingo d'água. Certo. Quem seria o pingo d'água no surgimento de uma onda eletromagnética? Quem seria o pingo d'água? Alguém sabe? Vou. Faz o que eu disse. Repare. Quem gera o campo elétrico? Não, a luz não. A luz é a composição de um campo elétrico e magnético. Quem é que gera o campo? Não. A carga. Carga elétrica. A carga elétrica gera o campo elétrico. A carga, isso. O campo elétrico aparece, oscila, porque a carga oscila. Isso, a carga oscila. Se a carga seria o pingo d'água lá nas ondas mecânicas que a gente estudou. A carga oscila. Se a carga oscila, quem gera o campo elétrico é a oscilação da carga. Tá? Então, claro, professor. A gente vai ver isso, com certeza, terceiro ano, tá? Eletricidade. A gente vai ver isso com algum detalhe. Tá? Exato. Tá? Então, a onda eletromagnética aparece devido à oscilação que uma carga sofre. A carga que gera o campo elétrico. Então, se o campo elétrico varia, o campo magnético também vai variar. Tá? Então, por isso que é uma luz eletromagnética. Certo? E aqui tem o espectro eletromagnético para você ver como as frequências se dão. Tá? Aqui, cadê? Bom, aí, nessa direção, a frequência aumenta. Se a frequência aumenta, o período diminui. Certo? Nessa direção, se você olhar aqui, ó, 10, 10 a segunda, 10 a quarta, 10 a sexta, 10 a oitava, e aqui vem a relação das coisas que a gente vê. Ultravioleta, está nessa faixa aqui. Márcio, Os raios... Oi. pode colocar Oi. para cima rapidinho, só para tirar um print? Acima? Sim, Ok. é para copiar rapidinho. Sim, senhora. Mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Pode virar? Pode passar já. Aí, isso aqui são os espectros eletromagnéticos que você aqui está vendo. Se você quiser dar uma olhadinha com mais tranquilidade, você vê a frequência das ondas, que são características de cada um. Raio-X está entre essas duas frequências. Raios cósmicos, a frequência é tão alta que o nível está aqui, ó, tá? A frequência de raios cósmicos são muito altas. Então, é um espectro mais para você conhecer as frequências que as ondas funcionam. Tá? Aí, reflexão de pulso, a gente estudou, a gente viu que a reflexão não acorda, e quando a extremidade é fixa, a corda vem em fase e volta em outra fase, ou seja, defasada. São fases diferentes. A fase vem invertida. Aí a gente chama disso de defasado, tá? Mas vem com a fase invertida. Quando uma das extremidades é livre,
o pulso gerado pela corda, o pulso gerado numa corda, ele vem e volta na mesma fase, sem sofrer alteração. Isso é importante para quê? No estudo da interferência que a gente vai começar hoje, tá? Agora, daqui a pouco. Então, extremidade fixa, você já sabe que o pulso vem em fase diferente, vem invertida a fase. Uma das extremidades móvel ou livre, o pulso vai e volta na mesma fase, certo? E aí, não deu, aí eu acho que, se não me engano, terminou aqui e começou a refração de um pulso. A refração de um pulso, aqui é a reflexão do pulso, tá? Reflexão, tá aqui. Reflexão do pulso se propagando na corda. Agora a gente vai estudar a refração. Refração, como vocês ainda não estudaram ótica, refração, eu posso dizer que refratar é passar de um meio para outro. Tá? Quando chegar em ótica, a gente vai estudar isso muito a fundo. Por quê? Porque quando você coloca um óculos escuro, a luz passa menos raios de luz pelo óculos do que sem ele. Tá? Isso tem um motivo de ser, a gente vai ver mais nada. Ou seja, a refração do pulso ocorre quando o pulso passa de uma corda para outra. Como a gente está estudando a corda, a gente usa o exemplo da corda. Então, o exemplo aqui está mostrando. Eu tenho uma corda mais fina e tenho uma corda mais grossa. Geralmente, aqui não tem nó. Geralmente, aqui tem um nó, amarrando as duas cordas. Então, o pulso foi gerado numa corda mais fina e vai passar para uma corda mais grossa. Ou seja, ele vai refratar. Ele vai passar do meio da corda mais fina para o meio onde a corda é mais grossa. Isso tem consequência? Tem. Qual é a consequência? A frequência da refração do pulso que é gerado é a mesma. Aqui, ó. Toda vez que você for estudar uma refração de um pulso nessas condições, a frequência com que o pulso se propaga na corda fina é a mesma frequência que se propaga na corda grossa. Tá? Mas então, o que é que muda? Aí, se você colocar isso na matemática, como está aqui, você vai ver que eu coloquei, ó, que as frequências são iguais. Se as frequências são iguais, eu posso passar o comprimento de onda dividindo a velocidade nos dois casos. É o que ocorreu aqui. Certo? Então, essa equação é parecida com aquela equação lá de hidrostática lá do macaco hidráulico, do macaco hidráulico, só que lá é força e área, aqui é velocidade e comprimento de onda. É parecido. Então, isso implica em dizer o quê? Se a velocidade de propagação de uma corda mais fina, o que acontece com essa velocidade quando passa para uma corda mais grossa? Ela diminui. Como é que eu sei isso, professor? Lembra da equação da corda aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A massa é inversamente proporcional à velocidade de propagação. Ou seja, enquanto mais grossa a corda, isso considerando que tem o mesmo tamanho, maior a velocidade, menor a velocidade de propagação. Voltando para lá. Então, quando esse pulso vem com uma certa velocidade aqui, a velocidade V, quando ele refratar para essa corda mais grossa, essa velocidade de propagação do pulso, que vai se propagar com a mesma frequência, vai diminuir, vai ficar mais lento. Professor, isso aplicado no dia a dia, como é? Lembra lá do exercício da corda. Enquanto mais a corda mais grossa lá na academia, mais força o cara vai fazer para gerar uma onda. Tá? Então, se na academia tiver cordas de grossura diferente,
vai ser níveis diferentes de força que ele vai aplicar. Enquanto mais grossa, mais força a pessoa vai ter que aplicar para gerar a mesma onda, certo? Se aplicar a mesma força, a velocidade de propagação numa corda mais grossa vai ser menor, certo? Para gerar a mesma velocidade de propagação, ele tem que aplicar mais força. Daí o exercício se dá lá quando a corda fica mais grossa, se dá mais intenso quando a corda fica mais grossa. Sempre lembra disso, tá? Que aí você vai com tranquilidade. Então, refração de um pulso acontece como? Acontece quando o pulso gerado numa corda de uma espessura passa para outra corda com uma espessura diferente. A velocidade de propagação vai mudar. Ou seja, o pulso se propagando numa corda mais grossa tem menor velocidade de propagação do que um pulso numa corda mais fina. E sempre lembre, tem a mesma frequência. Não muda a frequência. Tá? Refração, interferência do pulso. Esse é o assunto que a gente que vai estar lá praticamente nas 4 questões do exercício, tanto do Moodle como lá do Classroom. Vai ser interferência de pulso. A frequência com que a onda se propaga na corda fina ou na corda grossa, ou seja, é a mesma. Ou seja, a frequência independe da espessura da corda. Tá? Não depende não depende da espessura da corda. A frequência é a mesma. Adiante. José Henrique está pedindo para repetir a parte da frequência. Eu já fiz, já. Repeti. Certo? Então, o assunto agora é interferência dos pulsos. Ou seja, eu não vou ter apenas um pulso, eu vou ter vários pulsos. Posso ter muitos pulsos, como a gente viu lá na corda. Tá? Então, para introduzir essa interferência, eu vou mostrar para vocês o experimento. Tá? Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Então, a gente vai entrar em interferência. Não é difícil, tá, gente? Mas é um assunto que precisa um pouco de atenção. Pronto, a gente está estudando a propagação da onda mecânica, por exemplo, na aula. Agora a gente vai usar a interferência dessas ondas. O que é interferir? Interferir vamos dizer assim, juntar as ondas. Juntando as ondas, o que acontece? O que acontece quando essas ondas são juntas? Vamos lá. Então, a gente estudou a onda se propagando na água dessa forma. Agora, eu vou interferir as ondas. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar a interferência, a conexão que as ondas fazem quando são geradas de duas fontes diferentes. Tá? Então, vou começar bem afastadas assim. Então, mesma coisa, ó, mesma amplitude, frequência, não vou mexer em amplitude e frequência agora, não vou mexer em nada, tá? Só vou mostrar a você a interferência entre as ondas. Então, vai gerar uma onda aqui, como a gente já está acostumado, e vou gerar outra onda aqui. E o que é que vai acontecer? Elas vão começar a se interferir. Elas vão começar a se juntar. Mas o que é que você está vendo aqui? Você está vendo a interferência entre as ondas. Por quê, repare? Note que as frentes de ondas agora têm características. Ó. Tem uma parte escura, uma clara. Uma parte escura, uma clara. Uma parte escura. Tá? Isso é importante. Já eu digo por quê. Se eu juntar essas ondas, essa interferência muda. Se eu juntar as fontes que estão gerando a perturbação no meio, ou seja, se eu juntar mais essas torneiras aí, o que é que acontece com a interferência? Vamos ver. Se eu juntar, vamos cada vez juntinha. Vamos ver o que acontece. O padrão de interferência, não. Sim, em Jamil, em uma parte, sim. A parte escura é exatamente isso. Você vai ver. O padrão de interferência muda dependendo da distância das fontes
que fazem com que as ondas são geradas? Sim. Note que o padrão de interferência, o padrão que elas interferem é diferente. Olha o padrão dessa interferência e olhe se eu separar um pouquinho. Se eu separar um pouquinho, a interferência muda. Vai aparecer, gente, nem se preocupe. A interferência muda. À medida que eu vou aumentando a distância, o padrão de interferência muda. De novo, só para você ver. Vou colocar aqui. Olha o padrão de interferência qual é. É uma frente de onda preta e uma branca. Uma escura e uma clara. Uma frente de onda branca e uma frente clara. Clara e escura. Se eu começar a separar as fontes, vou botar aqui 2,5 centímetros de distância uma da outra, o padrão começa a se tornar diferente. Eu não tenho mais só uma frente de onda clara e uma escura. Eu já vou ter mais. Eu vou ter uma clara e uma escura, uma clara e escura, não só mais uma onda só. A interferência agora está acontecendo de forma diferente. E se eu afastar ainda mais, o padrão de interferência muda. Tá? Professor, isso aí por que acontece? Qual seria a diferença? Não, o padrão de interferência é diferente, muda. Por quê? Porque a interferência, é porque eu não falei ainda, existe dois tipos de interferência. Interferência destrutiva e construtiva. A distância entre as fontes que provocam a perturbação vai me dizer quantos picos claro e escuro eu vou ter. Isso tem uma influência, é um pouquinho mais na frente mesmo. Só aguarda só um pouquinho que a gente chega lá. Ou seja, o padrão de interferência muda. Vai vir uma equação para isso. A equação vai mostrar que quando eu tiver um certo número, eu vou ter interferência construtiva. Quando eu tiver outro número, eu vou ter interferência destrutiva. E vai estar relacionado com as fases também. Tá? Tem uma série de coisas ainda que eu tenho que mostrar, mas a gente só está começando. Então, primeiro momento, eu queria mostrar para você o padrão de interferência que muda devido à distância entre as fontes. Tá? Ou seja, eu tenho mais partes escuras e partes mais claras quando eu aumento a distância entre as fontes. Se eu colocar elas mais juntinhas, o padrão muda. Ou seja, como eu já disse, a distância entre as fontes gera um padrão de interferência diferente. Certo? Gera um padrão de interferência diferente. Isso que tem que ficar fundamental no primeiro momento. A distância entre as fontes que perturbam o meio gera padrões de interferência diferentes. Isso acontece com a onda sonora? Sim. A onda sonora da mesma forma. Vamos lá. Onda sonora. Vou botar a onda sonora juntinha. Eu vou ligar. Onda sonora. O padrão de interferência é igual. O padrão de interferência é igual. Sim. A distância entre as fontes que geram a perturbação no meio, gera padrão de interferência diferente. O que é padrão de interferência? Essas frentes aqui que eu estou mostrando para você. Ó. Uma parte clara, uma parte escura. Uma parte clara, uma parte escura. Uma parte clara, uma parte escura. Se eu separar as fontes, esse padrão aqui muda. Essa forma que está sendo representada aqui muda. A interferência entre as ondas muda. Vou aumentar a distância entre elas. O padrão de interferência vai mudar. Está mudando. Está vendo? Se eu afastar ainda mais o padrão de interferência entre as ondas mecânicas, no caso, ondas sonoras,
se modificam. Note que elas se juntam em um determinado ponto. Ó, vou gerar de novo, repare. Note que quando elas se encontram, elas vão gerar partes claras e partes escuras. Quando elas interferem. É isso aí. Deixa eu ver se tem. Ah, não tem um som não aqui não. Nessa não tem um som não. Tá? Sim, mas aí, cadê quem disse? Isso deve ser o. Sim, Jamil, vai depender. Porque tem parte que não vai ter som. Tem parte que vai ter som alto, o som vai aumentar, elas vão interferir, vão aumentar a amplitude das ondas, mas tem parte que as ondas vão se anular. Ou seja, não vai haver som algum. Aí não tem não, infelizmente, né? Não sei o que você queria. E aqui as partículas, como elas interferem. Vou botar os dois, porque assim fica meio ruim, né? Pronto. As duas. Note que as partículas ficam juntinhas em determinado ponto, quando as ondas se juntam, se interferem. Para terminar, isso acontece com a onda eletromagnética? Acontece, do mesmo jeito. Tá aqui, as ondas eletromagnéticas, vou botar elas juntinhas. Padrão de interferência, professor, vai mudar? Vamos ver. Note que o padrão é igual. Ou parecido, né? Vamos dizer que é parecido. Tem som aí? Não, né? Não, né? Nesse tem não. Nesse experimento tem não. Se eu mudar a distância entre as fontes, o padrão de interferência é verdade. O padrão de interferência muda. Note que tem uma parte clara e uma parte escura. Uma parte clara e uma parte escura. Vibrando não. Aqui não tem não, vibrando não. Tem sim, desculpa, tem um campo elétrico, né? O campo elétrico está chacoalhando, então ele está vibrando, eu posso dizer. Ele está vibrando. A carga está vibrando, então o campo elétrico está variando. E o padrão de interferência é parecido. Sempre tem uma parte escura e uma parte clara. Uma parte escura e uma parte clara. E se eu mudar para vermelho? Mesma coisa. O importante no momento é você entender que quanto maior a distância entre as ondas, desculpa, se eu variar a distância entre as fontes, o padrão de interferência muda. Mais nada é complicado, viu, Cristian? Não é só mais nada, não. Tem uma série de coisas que eu vou mostrar ainda, tá? Eu estou só mostrando a você como é que faz a interferência, como é que elas interagem, tá? Deixa eu só ver um negócio.